Nós estamos aqui hoje com a convidada amiga do mercado imobiliário. Eu falo amiga porque nós fizemos nosso primeiro curso de negócios imobiliários, que na época era ciências imobiliárias, nós fizemos juntos, nos conhecemos lá. Ela é uma pessoa que vem, né, da família, do pai, no mercado imobiliário, e é a Zanira da Imobiliari. É um prazer você estar aqui com a gente. Foi assim, né? É bom porque reencontra, a gente relembra muita coisa. Muito obrigada, viu? Não só reencontro, mas como assim também as boas histórias que a gente sabe, né, do mercado imobiliário. A gente estava até comentando ali. Eu vou perguntar para ela novamente, mas foi uma das primeiras imobiliárias daqui de Goiânia, a Imobiliari, que veio do pai dela. Então, um fundador que participou ativamente da construção da nossa cidade. Então, é um prazer gigante estar com você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, Zanira, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Marcos. É um prazer muito grande, né? Eu só posso agradecer a vocês o convite. É bom reencontrá-los, são amigos queridos, amigos do coração. Muito bom estar aqui com vocês. Então, obrigada. E agora, né, a gente quer saber, todo mundo vai querer saber quem que é a Zanira, né, onde você nasceu, como é que foi a sua infância, depois alguns processos que você achar interessante contar e o que você não contar, às vezes a gente pergunta para você falar, então a gente vai no bate-papo. Tá bom. Você é daqui de Goiânia mesmo, Zanira? Sou goiana do Pé Rachado. Olha só, nasceu em setor sul ou não? Não, nasci no centro. No centro mesmo. Uhum. E a Imobiliari foi lá, não foi? Assim, a Imobiliari ficou muitos anos na Rua 3, né? Uhum. Depois saiu de lá. E aí você nasceu, quando você nasceu, como é que foi assim o processo? Seus pais já eram daqui também ou não? Eles vieram de onde? Bem, eu tenho descendência italiana, né? Giacomo, da minha mãe, e meu pai é Lencastre Veiga. A família do meu pai vem de Goiás, da cidade de Goiás. Eram comerciantes, tinha a casa Lencastre Veiga em Goiás e vieram para Goiânia. E meu avô com os irmãos montaram a loja Lencastre Veiga, que era uma loja de departamentos. Primeira loja de departamentos. Meu pai, na loja, ele cuidava da seção dos discos. Olha, meu pai, que ele legal. amava música. Então, ele cuidava dessa parte dos discos. A loja fechou, meu pai montou um posto de gasolina e aí depois ele fechou o posto de gasolina e montou a Imobiliari. Você tinha quantos anos nessa época, Zanira? Marcos, eu devia ter uns 7 anos. Então você 8 acompanhou anos. ativamente. Acompanhei ativamente toda essa trajetória, né? Meu pai, quando casou, ele morou acho que 5 ou 6 anos com meu avô, que foi onde eu nasci, na Rua 3. Era uma casa linda, uma casa antiga, muito bonita. Hoje é estacionamento Tecidos Tita. Sei. Então, lá era a casa do meu avô. Nós nascemos ali, 4 irmãos. Nós somos 6 irmãos. Né? Minha mãe está com 88 anos, tem 16 netos, 11 bisnetos. Nossa, que beleza. É uma família gigante. É uma família grande. Então, assim, fora as primas que moraram com a gente lá em casa, as meninas que a minha mãe criou, que vieram de Aruanã, vieram da fazenda, e minha mãe criou. Então, ela criou, acho que umas 12 pessoas, umas 12 meninas, 15 meninas. Tem 2 que são muito próximas, que são irmãs, né? A gente chama de irmãs. Nossa, Zanira, então era uma casa muito movimentada. Sempre uma casa muito cheia. Meu pai sempre gostou de muito amigo, fazia os encontros do Rotary, o encontro dos amigos. Ele sempre foi uma casa cheia. Meu pai sempre foi uma pessoa de bons relacionamentos. Nossa, sempre. Que incrível. E assim, o que eu gosto disso é porque a gente vai começando já a ver as conexões que vão se fazendo, né, e se formando. E aí o mercado imobiliário apareceu para ele como naturalidade, assim, uma vez que ele já tinha tantas conexões assim, estava no crescimento de Goiânia. Ele tinha um amigo no country que jogava tênis com ele, que tinha uma imobiliária, e ele conversando, ele foi lá para dentro, eu tentei lembrar o nome desse amigo, né? Tô enxergando ele na minha frente. E que foi onde ele aprendeu tudo com esse amigo e resolveu montar a imobiliária. Mas meu pai era contador, então ele sempre foi muito... Que legal. Ele sempre foi muito ativo, né, com essas coisas. E logo ele tirou o Cresce.
Aí eu podia até ter olhado, eu tô com a carteirinha dele do Cresce, qual que é o número do Cresce? Mas com dele? certeza foi um dos primeiros. Imagino, um dos primeiros. Não, porque você comentou assim que a imobiliária, qual que foi a imobiliária, ela não foi a primeira, mas não ela foi. tá ali... Ela deve ter sido a terceira ou a quarta imobiliária de Goiânia. E aí, há quantos anos que funciona? 50 anos. 50. Meu pai que lançou o aluguel garantido, sabia? Olha só, Zenir. Ele é que lançou, ele que teve a ideia. Ele era bem à frente, né? Do muito tempo visionário. Dele, muito visionário. Quando ele montou a construtora, né? Que foi até... O sócio dele era o Elbio. Depois eles separaram a sociedade. Quando ele montou a construtora, alguns projetos ele já tinha o conceito de varanda gourmet. Então tem alguns projetos que ele já colocava varanda e já colocava churrasqueira na varanda. Então ele tinha umas ideias assim bem diferenciadas, bem à frente. Ele compartilhava com vocês essas ideias assim ou ficava mais e de repente vocês viam só aquela execução acontecendo? Como que era ele assim, em família? Ele trazia a família junto? Ou ele, assim, tipo... Era um homem de negócios. Era um homem de negócios, né? que faziam as coisas acontecerem e provia tudo para casa. Ele era um homem de negócio, ele provia tudo para casa, mas a minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, né? Minha mãe, ela deu aula de... Minha mãe é muito boa professora. Então, ela deu aula de matemática, ela dava aula de corte e costura... Ela costurava pra gente. Então, ela sempre foi muito dinâmica. A minha mãe nunca deixou de trabalhar. Mas meu pai era o provedor. Né? Ele era o provedor. Inclusive, tinha assim uma coisa muito engraçada, que ela costumava beijar a mão dele, né? A mão direita. E ele falava assim, tá beijando a mão de preencher cheque. Né? Que legal. Então, ela falava, eu tenho que acariciar bem essa mão que preenche o cheque. Agora, imagina uma casa com 6 filhos, né? Aquele tanto de primas e pessoas que moravam de fora. Então, era uma casa muito movimentada. Fora os amigos, né? Que vinham para cá. Certeza. Os vizinhos, porque tinha uma garagem, a gente brincava ali na garagem. E Goiânia naquela época estava começando também, né? Começando. Eu morava na Rua 1 do Setor Oeste e ali não tinha asfalto. Tinha a nossa casa, a casa do Dr. Pila... E depois tinha o Abrigo dos Velhos, né? Onde é o fórum hoje. Então, ali tinha o muro do Ateneu, que sempre teve, né? Então, não tinha asfalto. A gente andava de bicicleta, jogava bete, jogava finca. Andava de perna de pau. É uma delícia, né? Assim, então, uma cidade... Era assim, a gente não sabia que dar isso aqui tudo, né? Então era bem gostoso aquela cultura de ficar junto, da turma na rua, né? Mas meu pai, ele foi uma pessoa provedor, ele foi muito dinâmico, né? Trabalhava bastante, mas ele era muito amoroso com a família. Muito, ele era muito próximo. E assim, o que a gente mais gostava era quando acabava a energia. Porque acabava a energia, a gente acendia a vela e ia todo mundo em volta da mesa para conversar, para brincar. E meu pai fazia brincadeira com a gente. Então era assim, era muito legal. Nossa, Zenira, então, que infância boa que foi. Foi uma infância boa, porque... E a gente ia para o Araguaia, né, Marcos? Para você ter ideia... A gente ia, acampava, passava 40 dias no Araguaia. Nossa Senhora! Imagina 40 dias no Araguaia. O tanto que era bom. Tanto que eu amo chegava a natureza, eu amo água, chegava preto. Eu falo que eu não vou tomar sol mais, a minha pele já tá assim, mas eu amo o sol, né? Falo, não vou tomar mais, mas continuo tomando. E aí, ficavam acampados ou não necessariamente? Acampados na areia. Que animação para ficar com 6 pessoas. Mosquito. Sol quente. Sol quente. Frio na madrugada. Mas gelado. Todo mundo feliz e animado. Não é legal? Todo mundo feliz. Você sabe o que eu fazia, Marcos? A gente chegava do acampamento, eu pegava o calendário e eu já começava a marcar quantos dias que faltava pro próximo ano. Caramba! Quantos anos você tinha nessa época, Zanira? Eu tinha 15, 16. Que idade? 10 anos. Foi assim a minha vida inteira, porque o pioneirismo no Araguaia começou com o meu avô César. Olha. Meu avô César e minha avó Zanira. A Como minha avó que foi, Zanira assim? ia pra espera. Foi o meu avô César e o tio Dico, eles foram de moto. Eu tenho até uma foto linda lá. O meu avô na moto e o tio Dico naquelas
tinha umas carretinhas. Sei, do lado. Do lado. Sei. Os dois foram e chegaram em Aruanã, né? Que eu acho que chamava era Leopoldina. E ali eles iniciaram, aí ele comprou uma casa lá e começaram a fazer esses acampamentos, né? Iam de caminhão. Colocava todo mundo dentro do caminhão, com tralha, com tudo. Então eu lembro da minha avó fazendo rosca, fazendo biscoitinho. Eu ficava louca pra ir, não podia, né? Porque eu estudava. Nossa, Zanira, eu fico pensando assim, que família empreendedora. Mas teve uma época que a gente estudava no Educandário Goiás e a minha mãe ia lá, conversava com o professor Moacir. Ele passava toda a matéria dos 40 dias. Meu Deus do céu. Ela levava a gente e ela fazia tarefa com a gente no acampamento. Nunca ninguém perdeu um ano na escola. Era organizado, um passeio organizado. Era um passeio organizado. E aí, nesse tempo, assim, aí você, né, a gente conversando, você falou de natação, você falou de piano. Como é que era essa vida já da adolescente, né, aqui? A minha mãe sempre, eu falo que a minha mãe, ela assim, educou a gente no geral. Tanto na parte física, na parte de alimentação, na parte emocional, na parte religiosa, na parte esportiva e na parte educacional. Então, ela era completa. Uma professora incrível mesmo. Uma professora incrível. Ela nunca negou a gente nenhum curso. E como ela não sabia nadar, ela tinha muito medo da água. Então, ela colocou a gente muito cedo na natação. Então, todo mundo lá em casa nada muito bem. E aí, a gente competia no jockey. Com o professor Moacir, a gente treinava toda tarde. Eu já treinei no jockey, assim, também. Foi muito bom. Toda tarde. E a gente competia, estudei no Colégio Santa Clara, tinha os Jogos da Primavera, a gente nadava pelo colégio. Ganhamos muita medalha. Vandinha, Vânia e eu, nós três que nadávamos. São muito diferentes. Qual que é a diferença de idade entre vocês, irmãos, Zanira? 11 meses. Olha, 11 meses. Rapidinho. Era um atrás do outro. Nossa, gente, é legal, né? Porque vira aquela criançada. E os pais têm que ter muita energia, realmente. Muita energia, muita energia. Ainda mais naquela época que não tinha muito entretenimento, assim, do jeito que é hoje, né? Que coloca, talvez, na frente do filho ali uma TV ou qualquer coisa assim. Antigamente tinha que ter muita criatividade, inclusive, para fazer todo mundo ficar Mas a minha mãe era criativa, Marcos. Sim, porque mesmo, ela cozinhava e fazia cozinhadinho com a gente lá fora. Olha só. Né? Então, ela fazia... Minha mãe costurava muito bem, então a gente fazia desfile das bonecas. A gente chamava as vizinhas e a gente fazia festa, fazia desfile das bonecas. Que aí nós aprendemos a costurar também. Ela emprestava a máquina, a gente ia no... a gente tinha uma loja que ela comprava muito tecido e ele dava aquelas amostras de retalho pra gente. Ele dava caixas de amostra de retalho e a gente costurava para as bonecas. Então foi uma infância muito rica, uma infância muito ativa. Próxima, muito ativa. E ela continua fazendo isso com os netos e com os bisnetos. Olha. E aí, Zanira, você acha que você foi para a área de piano, assim, mais também influenciado por seu pai pelo gosto musical? Tinha essas coisas assim em casa? Vocês ouviam muita música? Muita que estilo de música que era ouvir? Música clássica ou não? Muita música clássica, muita música orquestrada. Meu pai gostava muito. Mas na minha época... estudar piano fazia parte da educação, né? Entendi. Estudo de piano, ele fazia parte. Tanto que todas nós fizemos o curso, né? Mas só eu que me formei. Eu formei no curso de graduação em piano. Fui aluna da dona Ete Vachek, me formei. E aí eu trabalhei 16 anos no música com a Glaci. Sei, no música que é ali no Centro-Oeste ainda? Centro-Oeste ainda. Lá eu dava aula de teoria musical, acompanhava balé. Nossa, que então legal. era muito bom, foi um tempo muito legal ali. Zanira, olha que legal. Assim, tipo, é uma visão mais artística também, lúdica da vida, não é? Que você tem? Ou isso... Tenho. Isso ajuda bastante, Marcos. Eu falo que o empresário, ele é educador, né? Você sabe disso, vocês que têm a imobiliária, que estão no mercado, vocês sabem que o empresário, ele tem que ser educador. Ele tem que aprender, a gente tem que estar
aprendendo todos os dias, e a gente tem que estar repassando isso e mostrando para as pessoas que estão com a gente o tanto que é importante estudar, o tanto que é importante atualizar, o tanto que é importante estar atento às coisas do mundo. Eu tenho certeza disso. Eu mandei lavar meu carro hoje. Uhum. E aí perguntei para o rapaz, você passa cartão? Não, você pode, a minha máquina não está aqui, você pode passar um Pix? Eu falei, posso. Aí eu fiz um Pix. Aí eu falei para ele, olha, meu pai foi do mercado imobiliário e ele comprava fazenda fora do estado de Goiás e ele dava um cheque lá. E aí ele vinha para Goiânia, comprava fazenda, dava o cheque e vinha para Goiânia, que ele vendia a fazenda. Uhum. O cheque demorava 30 dias para compensar. Enquanto isso, ele já tinha vendido a fazenda e já tinha colocado o dinheiro no banco. Né? Aí eu falei para ele, tá vendo? Eu gastei quanto tempo para te mandar esse Pix? Né? 30 segundos. É incrível. Como que mudou, né? Como as coisas evoluíram, né? Hoje o mundo ele é numa dinâmica, numa agilidade, numa assim... Que é fantástico, né? Notícia hoje não tem... Não dá tempo. É online, né? Ela não online. dá tempo de chegar. Sabe, Zanira, assim, eu tava até vendo esses dias pra trás, falando assim, que um cara comentando, né? Nossa, como era bom na minha época. Como se ele fosse de hoje, assim, falando pro filho dele, que nasceu há um tempão depois, né? Então, assim, na minha época que era bom, a gente tinha que entrar no Google, esperava 2 minutos pra receber as notícias. Vocês aí reclamam. É verdade. Então, hoje tá realmente, de fato, muito acelerado, né? Muito acelerado. Né? E aí você entrou para dentro da imobiliaria, assim, como que foi? Deixa eu perguntar um pouco mais, assim, do seu pai, né? Pode ficar à vontade pra perguntar? Pode ficar à Nossa, vontade. É porque, assim, eu gosto dessas histórias de empreendedores fantásticos que construíram, assim, muito, né, na vida. E porque ele é uma grande referência para muitas das pessoas que estão, inclusive, com grandes imobiliárias hoje. Sim, muita gente aprendeu com ele. Trabalhou lá, né? Muita gente trabalhou lá e teve, né? Pegou o know-how dele, toda, né? Como era o atendimento e montou a sua imobiliária. E é incrível, né, Zanira? Porque, assim, você vê, ele empreendedor visionário e a sua mãe professora. E a imobiliaria foi e continua sendo, com você à frente, uma grande escola. Não é? Assim, uma grande escola. E aí é essa escola que continua fazendo e gerando, porque as pessoas que vêm e falam sobre a imobiliaria, do tempo e tudo mais, todas elas têm um carinho especial. Tem mesmo. Porque aprenderam lá a serem bons profissionais, a serem profissionais éticos e corretos. E com certeza isso veio também do seu pai. É um legado, que era esse o estilo dele. Era esse o estilo dele. Meu pai era uma figura interessantíssima, Marcos. Ele era interessante que quando ele chegava dentro da empresa, parecia que chegava uma multidão junto com ele, do tanto que ele era forte, sabe? Que legal, Zanira. Era assim, ele iluminava o lugar que ele passava, era muito interessante. Mas ele nunca deixou de atender ninguém. Ele atendia todo mundo pessoalmente. Todas as pessoas que ligavam, ele nunca deixou de atender. Né? Alguns clientes chegavam lá, compravam um imóvel, falavam, não, Ari, tá aqui o cheque, depois eu venho buscar o contrato. Então, era assim, tinha muito fio do bigode. A credibilidade. Era a credibilidade, a confiança era muito grande. E ele era autodidata. Né? Ele aprendeu a estudar inglês sozinho, ele aprendeu a jogar tênis sozinho. Né? Ele ajudou a fundar as quadras de tênis do country. Ele estudou xadrez sozinho, ele adorava estudar xadrez, né? Jogar xadrez. Então, ele era assim, pra frente. Você sabia que ele foi o garoto propaganda da Telegoiás quando lançou o celular? Meu Deus, olha só. Que história que é essa, Zanira? Como assim? Era isso que lançou o celular? Foi em 1900 e... Eu não sei. Não sei. Mas como que foi essa história? Chamaram ele? Chamaram ele para ele ser o garoto propaganda que estava implantando o celular em Goiás. Ou seja, a influência e a credibilidade dele para trazer um novo produto, para trazer um novo uma inovação. Uma inovação. Né? Nossa, Zanira. Eu acho que ele tinha ido para os Estados Unidos, tinha viajado com o Wagner, meu irmão. Não sei se você sabe que eu perdi o Wagner, meu irmão, o ano passado, fez 1 ano agora. Poxa, e ele, com 60 anos, né? Meu irmão caçula. Novo? Novo ainda.
E aí, ele viajou com o Wagner, eu acho que ele trouxe um celular. Era um celular grande, um tijolão, né? É. E aí eu sei que ele estava com esse celular, era o mais moderno que tinha, e ele foi o garoto propaganda. Zanira, e quando que a Imobiliari começou a ser, assim, realmente a imobiliária na ocasião da fundação? Assim, já começou grande ou não necessariamente? Não, começou pequeno. Começou muito pequeno. Começou do zero, igual todo empreendimento. Ela cresceu muito quando ele lançou o aluguel garantido. Aí explodiu. Entendi. Então, assim, como o aluguel garantido, como esse novo produto, com essa inovação que ele trouxe... Com essa inovação que ele trouxe no mercado, fez a diferença. Fez a diferença, ele explodiu. E aí ficou a maior imobiliária de aluguel de Goiânia por bastante tempo, né? Por muitos anos. E aí não trabalhava com vendas, era mais direcionada com aluguel. Sempre trabalhou com vendas, sempre teve uma equipe grande de corretores. E eu sei que teve uma fase que ele começou a construir, que a Imobiliari construiu. Construiu, né? Mais de 2.000 unidades. Olha só. Muitos prédios da Imobiliária. E na época, Goiânia era, assim, também uma expansão muito forte, né? Ele aproveitou bastante dessa expansão de Goiânia? Você acredita? Ou você acredita, assim, que ele ainda pegou um momento onde teve que ficar ali um tempo, Goiânia ainda não sabia muito bem porque que estava... Não, ele pegou muito a expansão, né? Ele fez muito condomínio fechado, ele começou com um condomínio fechado e depois ele partiu para a incorporação. Que legal. Mas o talento do meu pai, na realidade, era a incorporação, né? Se ele tivesse sido incorporador e a construção propriamente dita ele tivesse... Delegado, né? Então, talvez teria sido... diferente. Entendi. Entendeu? Mas porque o talento dele mesmo era incorporar e vender. Né? A equipe dele de corretores era uma equipe grande. Porque normalmente, assim, os visionários, eles são incorporadores naturais, né? Os talentos deles são para incorporação. Eles já enxergam uma coisa que ninguém está vendo ainda. O construtor, ele é aquele mais, vamos fazer e executar a obra. Isso, exatamente. Né? E aí esse talvez não precise tanto dessa arte lúdica de acontecer. Até porque a construção é concreto, né? Um tijolo em cima do outro e faz aquilo acontecer. Não, e ele tinha o talento, né? De negociar as áreas, de entender o potencial daquela área, de enxergar o que poderia ser feito naquela área, que tipo de empreendimento que caberia naquela área. Então, ele tinha esse talento, né? Ele conhecia a fundo o mercado. E mais do que isso, como estava bem no começo de Goiânia e como era... uma das primeiras imobiliárias, vamos dizer assim, com certeza as conexões que foram feitas com as pessoas que tinham muita terra ou grandes ideias, com certeza passaram por ele também, né? E nos bairros também da periferia, eu lembro assim dele comprando algumas chácaras e a gente indo para lá e chegava no final da tarde, às vezes tinha uma mina d'água, ele mesmo pegava a enxada, ia limpar aquela mina d'água. E ele falava, não, isso aqui dá para fazer um lote, isso aqui dá para fazer um loteamento, isso aqui dá para fazer isso. Então, Que legal, Zanira. Ele tinha uma visão, assim... Muito especial. Muito especial. Muito especial mesmo. E no caso, assim, e o seu avô também já tinha essa mesma base ou não? Veio dele, você acha que dele que começou esse legado mais de terra, de comprar áreas, de fazer acontecer o mercado imobiliário? Foi com meu pai. Meu avô era comerciante mesmo, né? Comerciante de loja de departamento. E os seus tios, eles também seguiam esse mesmo... Não, cada um para uma área. Cada um para uma área. Então, teve advogados, né? Cada um para uma área específica. Não, que legal. E aí, assim, então vamos lá agora. Vamos lá saber como que você, né, tomou conta ali. Quando o mercado imobiliário entrou na sua vida. Né, assim, claro, ele entrou na vida, já estava, porque o seu pai no mercado imobiliário, com certeza, ele também incluía parte daquele mundo, né, com a família. Mas quando de fato foi o passo para dentro seu, Zanira? Marcos, foi assim, uma reviravolta na minha vida, né? Eu achava que eu ia seguir o caminho da música, né? Ia seguir para ser professora na universidade. E aí eu me casei, fiquei viúva.
E aí fui morar na Inglaterra durante 6 meses. Você morou na Inglaterra? Morei. Que legal. Que coisa boa. Experiência boa, né? Nossa, legal. experiência maravilhosa. Eu arrependo porque que eu não fiquei mais. Porque meu inglês voltou assim meio que no meio do caminho, entendeu? Sei. Podia ter voltado Você foi completo. com uma coisa específica assim em mente? Assim, por exemplo, vou para fazer inglês, vou para fazer um curso? Não. Eu vou fazer um parênteses e você me lembra de onde que eu parei para eu continuar. Tá bom. Porque A gente lembra. quando eu trabalhava no música, Aham. a Glaci me perguntou, Zanira, tem uma professora da Inglaterra, uma professora de balé, eu tô sem um lugar para colocá-la, né? Para ela ficar, ela pode ficar uma semana lá na sua casa? Eu conversei com a minha mãe, com meu pai, eu era solteira, a Cristine e eu. Falei, pode, né? Minha mãe deixou, meu pai falou, pode. Aí ela foi. Aí meu pai não deixou ela ir embora. Falou, não, ela não vai para lugar nenhum, ela vai ficar, enquanto ela estiver aqui, ela vai ficar aqui. E aí ela morou mais de ano lá em casa. Olha, que e legal. nós viramos irmãs. Então era a irmã brasileira e a irmã inglesa. E aí eu fui para casa dela. Os pais dela vieram, ficaram lá em legal. casa. Ou seja, foi um intercâmbio. Entendeu? Então foi quase que um intercâmbio. Aham. Aí depois eu fui. Que aí eu fiquei na casa dela 6 meses, né? Aham. Ela era solteira, eu também. Não, eu era viúva. Ela era solteira e eu já era viúva. E aí ela tinha um namorado, aí nós viajamos pela costa oeste da Escócia, Da uma viagem Irlanda. linda, Imagino, né? sim. Não, a Imagino. viagem assim, Inesquecível. magnífica. É. E E na você época... sabe que em 100 anos foi o inverno mais quente da Inglaterra, eu não vi a neve. Meu Deus. Não fiz nem um Nossa. bonequinho de neve, você Coisa. vi a neve só de longe lá nos montes. E aí depois ela voltou. Em 2013 ela veio para o Brasil, ficou 15 dias aqui. Então veio ela, o marido e as 2 filhas. Então nós que éramos 2, nós viramos 11 pessoas. Olha. Para você ver como que o que é criar uma família e o que As vira, conexões, né? né? Inclusive, o ano retrasado, ela faleceu. Ela teve um câncer e faleceu. Mas Poxa, era uma que bailarina, uma mulher, assim, super bem-humorada, super alegre. Ela era uma mulher diferenciada. Nossa, mas incrível. Bom, e aí, vamos lá. voltando onde que eu parei? Voltando. Você parou que você tava assim, você queria seguir o reviravolta caminho da na minha música. vida. É, Isso. revirava. Aí, quando eu voltei da Inglaterra, meu pai estava na construtora e ele me chamou para trabalhar lá. Uhum. E aí eu fui ajudá-lo na parte financeira. E nessa época você tinha quantos anos, Anira? Eu estava com 27, 28 anos. Uhum. Bem Tinha jovem. Muito jovem, Muito formado. jovem, formada. E aí eu fui trabalhar com ele. E aí eu me casei, né, com o Marcel. Já temos 32 anos de casados. Isso aqui, Beleza. relacionamento muito bom. E aí foi como eu entrei. Então foi essa reviravolta que eu entrei no mercado imobiliário. Fui trabalhar com ele na construtora. E aprendi Fazendo o quê? na parte financeira. Na financeira. Tá. E aí ali eu aprendi todo o processo construtivo. Aí eu gostava demais de ir na obra, ver como é que era a construção, como é que era um projeto. E aí você tem que prestar atenção no que compra, em quantitativos, né? Em preços. Eu em imagino tudo. que deva ter sido muito desafiador, porque na época não tinha esse negócio de internet, igual a gente estava comentando, né? Então, assim, a gente não tinha tabela de preço, não tinha base de comparação, você tinha que confiar na pessoa que estava te vendendo e assim por diante. Então, assim, com certeza, tempos muito desafiadores para Muito. construir, igual você falou, deve ter sido, assim, muita energia empregada ali, Muita né? energia. E era tudo manual, né? É. Eu lembro que meu pai, ele comprou um computador no Banco Itaú. E você sabe que eu arrependo de não ter guardado esse primeiro computador? Era aquele Itautec? Alguma coisa? Itautec. Sei. Eu lembro que quando o rapaz foi instalar, ele entrou por uma porta, né? E eu saí correndo porque eu tinha medo de encontrar com ele, né? Uhum. Gente, como é que eu vou mexer com esse negócio? Como é que eu vou aprender a mexer com esse negócio? Era muito, Né? E o novidade tanto- demais. E o tanto que evoluiu, né? Hoje a vida da gente está no celular, né? Total. Você faz tudo pelo celular. Mas é porque foi um salto muito gigante, né? Assim, vamos Muito. falar que a gente tava da máquina de escrever, que você apertava um negócio aqui e ela
já escrevia, você via exatamente qual era o movimento que acontecia para imprimir aquela letra no papel. E de repente você apertava um negócio e aparecia numa tela de computador. Mas o must era você ter uma máquina de datilografia elétrica. Quando eu trabalhei com a elétrica, era maravilhoso. Aquilo era o que tinha. A rapidez, mais né? A rapidez né? daquilo era uma Você coisa. apertava um botãozinho, ela Elas, voltava. Barulho, aquela Barulho coisa. era assim uma coisa... Uma coisa fantástica. E vocês pegaram, assim, essa parte de informatização, como que foi, assim, lá na construtora não chegou até essa parte de informatização? Chegou. Marcos, você sabe que é, assim, um retrospecto bacana você me perguntar isso, porque eu peguei tudo, né, do analógico ao digital. Sim. A minha diferença, eu tive a Luísa com quase 40 anos, né, a Luísa nasceu em fevereiro, eu fiz 40 em março. Então, a nossa diferença de idade é 40 anos, né? Certinho. E hoje eu aprendo muito com eles, porque a minha mente analógica, para eu transformá-la em digital, é muito difícil. Né? Então, não é muito fácil. É uma luta minha constante, mas eu procuro... entender, eu posso até não fazer, mas saber da ordem eu sei porque... Sim, já tá no sangue isso. Saber como fazer, esse eu sei como fazer. Como pedir para a pessoa fazer, né? Eu tenho que aprender para falar, olha, eu quero que faça assim, assim, assim. Não significa que eu vá lá fazer. Mas é uma evolução maravilhosa se eu for fazer esse retrospecto, né? Do analógico. Sem dúvida. Né, pro digital, gente, a evolução, ela é um salto, ela é porque maravilhosa. Realmente, assim, começou porque na caderneta. Era tudo muito lento, né? Hoje é tudo muito rápido. Né? Hoje a gente tem que policiar para não ficar muito tempo no celular. Exatamente. Com certeza, assim, hoje a gente acha e-mail lento, para ter noção, não é? Assim, tipo, vou mandar um e-mail para a pessoa, até a pessoa responder, então aquilo já está se tornando, assim, muito lento. É por isso que vem o WhatsApp, com uma questão mais online aqui, né? Mais online. E é Cada vez interessante desse porque jeito. quando você quer falar com uma pessoa e a pessoa não te responde, você fica aflito, né? O que aconteceu com essa pessoa? Será que ela tá doente? Será que... O que aconteceu, né? Porque ela não me responde tão rapidamente. E todo mundo ficou feliz quando colocou aqui no WhatsApp, no áudio, 2 vezes, né? Porque você coloca para ouvir... Você ouve duas vezes? Muito mais rápido. Eu acho que login já vamos exigir o 3 vezes, porque o 2 já tá ficando desse jeito. Tá desse jeito? É muito rápido, a evolução é muito rápida. A evolução é muito rápida. E naquela época, não era tão rápido assim. Então, vamos lá. Aí você foi pra construtora, aí você chegou... colocou a datilografia lá, a máquina elétrica. Tinha um monte de gente fazendo, ou era mais você mesmo no departamento? Muita gente fazendo, porque aí tinha os engenheiros, tinha os técnicos, tinha quem desenhava, tinha quem fazia os quantitativos da obra. Chegou a ser uma construtora muito grande, Zanira, na época? Chegou. Meu pai construiu 2.000 unidades, né? Sim. Muita coisa. Entre apartamentos e conjuntos dentro habitacionais. de qual período, assim? Tipo, dentro de 5 anos, 10 anos, 15 anos? Eu acho que foi uns 20 anos. 20 anos de construtora? Nossa, incrível. E ele começou a vislumbrar a construtora com a imobiliária, né? Chegou, eram 2 coisas totalmente distintas. Porque ele fez parceria, na realidade, quem era o engenheiro era o Elbio. Entendi. Né? Porque o pai do Elbio era compadre dele. Ah, legal. Entendeu? Nossa, que bom, que legal. Eles eram muito amigos, os pais. Né? Os meus pais e os pais dele. Então, aí foi quando começou. E aí a sua migração para imobiliária, Zanira, como que se deu? Aí depois eu fui para imobiliária, tava precisando de alguém lá. Foi para a área do aluguel? Aí eu fui para a área do aluguel, para a área financeira também. Comecei na financeira e depois eu não saí mais. Logo e aí eu foi fui nós fomos fazer o curso juntos. Sim. Né? E aí eu não saí mais, fiquei lá. E eu fico pensando assim, ó, tipo, como que porque assim, a sua mente era de pianista, né? Pianista, igual eu falei, é mais lúdico, alguém que é mais artista, ele é ligado ali com essa parte do ensino. Vir para uma área financeira, a área financeira é densa, ela é pesada, é muitos números, é planilha, é o tempo todo ali focado. Como que é isso para você?
Mas a partitura musical não é muito diferente, não. Você já abriu uma partitura musical? Já, demais. Eu só abri, mas não entendi nada, mas eu abri. Então... Eu entendi. Então... Teoricamente, música é matemática, Música né? é matemática. Música é matemática. Música é matemática. Quando você pulsa, seu coração pulsa, você está pulsando num ritmo, num determinado ritmo. Quando ele acelera, você está fazendo um pouquinho mais rápido, isso é música. Olha, gente, que coisa. Entendeu? Boa. Nossa, que aula. Isso é uma aula. Você começa a música pelo seu pulso, né? Tanto que a gente fala em pulso, né? Tam, 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 e aí você vai... E uma vez eu ouvi... Isso é música. E você falando Tudo isso... Tudo é música. Se você prestar atenção... Você distingue, por exemplo, você sabe quando o carro da sua mãe está chegando, sabe? Sim, porque isso tem um som. Né? Você está ouvindo o som, você está sabendo que aquele som é aquele. Né? Você sabe quem chega andando, você fala, nossa, fulano está chegando. A voz, né? Você conhece a voz que é mais grave, uma voz que é mais aguda. Então, isso tudo é música, isso tudo faz parte da música. Nossa, isso tudo é musical. O mundo, ele é música, né? É som, né? O mundo é som. É som. Né? O mundo é som. O que você fez nessa sala aqui? O que você buscou nessa sala aqui? Por que essa sala aqui me fascinou, né? O que tem nela aqui? Né? A acústica, principalmente. Você teve que trabalhar para ela trazer uma acústica diferenciada, uma acústica de qualidade. Olha que espetáculo, né? Olha que coisa linda, né? E sabe, Zanira, assim, ó, você me falando isso de música e entrando um pouco nisso, eu lembro de um DJ falando pra mim uma vez um negócio assim, ele é muito estudioso, esse DJ é muito estudioso mesmo. Eu esqueci o nome dele, mas se eu lembrar até o final da história eu falo. Ele falando assim que ele tem que elevar o batimento das pessoas de um... Ele falou os números lá, mas eu não lembro desses números. Mas é do batimento X ao Y para conseguir fazer com que o salão se encha e todo mundo consiga ir. E aí ele vai aumentando aquela pulsação e a vibração é a que faz o movimento acontecer. Então quando tem aqueles estouros de música, né, fala todo mundo gritando, todo mundo pulando, é porque ele conseguiu fazer com que as pessoas seguissem nessa condução até o ponto da explosão, né, no caso. Mas por que ele faz isso? Porque a música é sensorial. É isso. Né? E o que você leva para dentro da imobiliária com esse tipo de conceito? Porque isso é incrível, isso é lindo, na verdade. Né? Aí voltando lá para a parte financeira, né? Então Sim. ela me ajuda, né? Porque é número, aí ela tem... Por exemplo, para eu estudar, eu tenho que ter uma metodologia de estudo, então eu tenho que fazer fluxo de caixa, eu tenho que saber os números, né? Eu tenho que trabalhar com planilhas. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar na frente, né? Sim. Né? Quando você vai ler um contrato, a gente tem que ler um contrato detalhado. Você vai ler uma escritura, você tem que ler uma escritura detalhada. Até porque são valores muito altos, São né? valores muito altos, né? Então... você vai efetuar um pagamento, você vai fazer um lançamento na conta de um proprietário, você tem que prestar atenção se aquele lançamento está correto ou não. Não significa que eu faça, mas ele chega para mim, eu tenho que checar se ele está correto ou não. Então, isso a gente passa a ter uma memória, né? A memória, tanto que a gente vai lembrando os nomes dos clientes. Né? Ao longo dos anos, eu sei o nome dos clientes, dos inquilinos, onde é que é o imóvel. Então, a gente vai tendo essa noção e a gente vai memorizando isso tudo, né? E aí, o que é essa parte musical? O que ela me ajuda? Porque ela é concentração, ela é disciplina, ela é assim, clareza, né? Se eu fizer uma leitura errada de uma partitura, eu vou tocar errado. Se eu ler uma nota errada, eu vou tocar errado. Se eu ler um dedilhado errado, eu não vou conseguir agilidade na minha mão. Então, isso tudo tem a conexão. É verdade. Né? Fora o que a música é sensorial. Não, e né? mais do que isso, eu lembrei de um amigo que ele chama Rafael Filho. Ele é um professor de gestão de tempo. Ele tem uma escola que chama Times School, é incrível, assim, ele faz muitas lives e tudo, e ele fala que mais importante do que velocidade é ritmo. Então, a gente ter ritmo, e música é ritmo
total. Total, música é ritmo total. Ele fala, quer conquistar o sucesso, então tenha ritmo naquilo que você faz. É isso que é mais importante. E eu parei, né? 20 anos, parei de estudar, parei de tocar. Meu piano ficou 20 anos lá. Você conseguiu transferir isso para a Luísa ou não? Não, eles não quiseram. A Luísa canta lindo, o Marcel também tem... Meu filho tem o ouvido absoluto, né? Olha, ele começou a estudar piano, mas não deu continuidade. A Luísa queria que ela fizesse balé. Ela começou aí, não quis mais, mas eles não quiseram, não. E eu vi que a Luísa já se interessou também para entrar dentro da área imobiliária. Como que foi trazer ela para dentro, Zanira? Assim, foi natural? Foi natural, porque quando ela resolveu que ela queria fazer direito, né? Os dois são advogados. Inclusive o meu enteado, ele é juiz federal, né? Acho que teve uma influência, assim, um cara muito legal. E sou vovó, ele me deu o título de vovó, eu aceitei de bom grado. A Catarina é linda. E eu os amo demais, né? São filhos, né? Então não são 2, são 4 filhos. O Leonardo, Fernanda, Marcel e Luísa. E eles seguiram a carreira da advocacia. Interessante que na minha família tem muito advogado. Tem advogado, arquiteto, psicólogo, né? E administrador. E a Luísa, o Marcel começou fazendo estágio na Assembleia, depois ele foi para a imobiliaria. Foi para a parte da cobrança e ali ele formou e pegou a carteira da imobiliaria. E a Miriam, minha irmã, que era advogada, a Luísa foi fazer estágio com ela. E a Miriam era advogada da imobiliaria. Ela foi fazer estágio e ali ela já começou, né? Já tem 7 anos, ela estava acho que no 2º ano do curso. Ela já começou a entender um pouco do mercado. Entendi. Ela formou, tirou o AB, ela trabalhou no Ministério Público e aí depois ela foi para a imobiliária. Ficou 1 ano, me ajudou no marketing. Sabe? Ela me ajudou, colocou tudo no lugar. Ela é com extremamente assim, organizada, sabe? Uma mente estruturada. E são mais fáceis, assim, de lidar com as novas tecnologias, inclusive, né, Zanira? Assim, a facilidade é tremenda. E agora estão os dois, o Marcel e ela, estão lá me ajudando. Nossa, que incrível. Então, assim, ficou na 3ª geração. Está na terceira geração. Na 3ª geração. Mercado imobiliário é tradição, não é, Zanira? Você acredita nisso? Assim, você acredita que ele também, assim, é essa questão? Eu acho que o mercado imobiliário, ele é tradição e ele é talento, né, Marcos? Tá. Né? Ontem, né, naquela reunião nossa do Secov, a gente falando sobre os corretores, eu acho que o corretor... Antes de tudo, ele é talentoso. Né? Não são todos os corretores que vão sobressair. É uma minoria que vai sobressair. Né? E essa minoria que sobressai, o que ela faz? Ela sai e vai fazer ou carreira solo, ou ela vai abrir a imobiliária dela. Então, esses talentos não tem como segurar. Não tem como. Né? Nenhuma empresa vai segurar. Né? Ele vai entrar, ele vai aprender... E ele vai enxergar o mundo, ele vai falar, nossa, ele vai alçar voos, ele vai falar, nossa, essa é a minha praia. Né? Eu acho que isso é em qualquer campo, né? Sim. E os talentos, eles são minoria. Se você for pegar no talento da música, é minoria. Se você pegar na medicina, é minoria. Incrível. Aqueles que levam aquilo como missão mesmo, né? Não, eu sou missionário disso, eu faço isso porque eu gosto, porque é fascinante, é a minha vida. Que são os cientistas, que são os que realmente estudam. Né? Então, eu acho que é uma minoria mesmo, né? Que são os talentos. E seleciona naturalmente, naturalmente. Aqueles que se dedicam mais naturalmente, eles aqueles que estudam mais, que se dedicam mais, eles vão deslanchar, não tem... Não tem como, numa época dessa que a informação está aí, né, livre. Exato. Com certeza, Zanira. Na nossa época que nós estudamos, a informação era mínima, né? Sabe qual que era o meu sonho quando eu estudava, quando eu fiz primário? Era eu ganhar um livro novo.
Porque eu não ganhava e sentia o cheiro do livro novo. Porque como eu era terceira filha, os livros passavam de um para o outro. E eram de 2 anos, porque a outra tinha mais um ano, o outro tinha mais um ano. Então o livro tinha 2 anos. Então lá em casa era proibido rabiscar livro, era proibido rasgar livro. Minha mãe encapava todos os livros. Por quê? Porque ela tinha o cuidado de passar um para o outro. Já os meus filhos, cada livro, cada ano era uma edição diferente. Perfeito. Por quê? Porque os filhos tinham que escrever nos livros. Então eu sempre tive um respeito muito grande pelos livros. Nunca rabisquei um livro, nunca cortei uma página de livro, porque aquilo eu aprendi aquilo, né? Então a minha loucura era pegar um livro e ler e sentir o cheiro daquele livro novo. Quando eu ganhava aquilo para mim era a glória, né? Que legal. Quando ganhava uma caixa de lápis de cor inteiro, era a glória. Nossa, ganhei uma caixa de lápis de cor. Você era terceiro, Zanira, imagina o quinto. Quando você tomava um Guaraná, né, Isa? Aquilo era delícia. A glória, a delícia, né? Quando você tomava um Guaraná. E hoje não, hoje é tudo muito fácil, né? Com certeza. Quando a gente comia uma maçã... Nossa, impressionante, era tão difícil você ver maçã, né? Era tão difícil a gente comer uma maçã, chupar, verdade. Né? Comer um pêssego, né? Aquilo era... Hoje é tudo muito fácil, a informação, o acesso às coisas, o acesso a ter as coisas, né? Ter hoje ele é muito forte na vida da gente, né? Total. Deixou assim, ó, talvez, né? Assim, hoje se acabasse a energia de uma casa, ninguém comemoraria. Todo mundo acharia, assim, um absurdo aquilo. E não, assim, não aproveitaria aquele momento para fazer um momento de união, igual vocês faziam na época que era seu pai ali em volta da mesa, não é isso? São momentos diferentes mesmo. Eu tenho um momento de união lá na minha casa com meus filhos. O meu marido é espírita, eu sou católica, fui até catequista no Ateneu, quando os meus meninos fizeram a primeira comunhão, e a gente faz a oração no lar, toda quarta-feira. Sei. Muito legal. Então, é muito legal, porque a gente lê a Bíblia, a gente lê Kardec, a gente lê, cada um faz uma leitura. É um momento religiosidade. É um momento de religiosidade, onde a gente vê tudo. E aquelas orações servem pra gente no dia a dia. Sim. Né? E eu acho que essa oração no lar foi uma das coisas que segurou a gente muito na pandemia. Manter a saúde mental, a saúde física na pandemia. Isso mesmo. Eu acho que isso foi assim, de extrema importância. Então, nossa, se eu tivesse que recomendar para as famílias o que elas fizessem, eu recomendaria isso. Tira um dia da semana e faça a oração no lar. Isso vai fazer diferença na sua vida. Porque é exatamente que é interligar, né? A gente tem a parte do trabalho, tem a parte da convivência com a família, tem a parte dos amigos e tem essa parte mesmo. Isso é um equilíbrio. Né? E é tão interessante, Isa, que as primeiras orações que a gente vai fazer, sempre vai surgir um imprevisto. Ou alguém vai ligar, ou vai chegar uma visita na sua casa, mas você insista, porque quando você pegar o ritmo, ela vai acontecer naturalmente. E é interessante que são coisas boas, né? São coisas boas. E o que eu fiz? Já tem esse ano, eu quase não estava fazendo reunião lá na empresa e eu resolvi instituir lá na empresa reunião toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, das 8h15 às 9h30, é a nossa reunião empresarial. Muito então, legal. a gente trata de tudo. Eu falo, gente, isso vai ter que correr na minha veia. Então, eu só encarei isso quando passou a correr na minha veia e eu não abro mão disso mais. E a gente inicia a reunião com oração. Então, a gente pega uma parte bíblica, uma passagem legal ou uma oração diferente, a gente faz aquela oração, cada um fala um pouquinho o que achou, o que sentiu. O clima na empresa mudou assim completamente. Mas muito bom, é muito bom. Tem gente que acha que isso não tem valor, né? Tem gente que acha que é brega. Mas eu falo para você que fez a diferença, porque não é só a oração, a gente tem oração e a gente tem conteúdo, né? Porque aí a gente fala de contratos, a gente fala de cláusulas contratuais,
né, as primeiras reuniões, cada um dos que trabalham, ele fez o mapa mental da sua área e apresentou o mapa mental da sua área, onde a gente viu o que cada área estava interligada com a outra, qual que era a necessidade de um em relação ao outro, entendeu? Então, isso passou a fluir muito melhor. A equipe trabalha muito mais coesa, trabalha muito mais forte. É o link que faz com a espiritualidade, é o link, né? Que faz, e o link do operacional mesmo, entendeu? O mapa mental, a pessoa entender a sua área. O que a sua área faz? Fazer o mapa mental da sua área. Sentar e fazer. Teve gente que percebeu, nossa, eu não sabia que eu fazia tanta coisa, que eu era capaz de fazer tanta coisa. E que o meu trabalho, para ele sair, ele depende do outro. Olha só, Zanira, eu fico pensando assim, o tanto que é legal a gente, nesse momento que a gente está vivendo. É um momento híbrido realmente, e que cada um pode trazer aquilo que tem de melhor para dentro, como equipe. Porque tem alguns que têm mais dificuldade em tecnologia, mas quanta facilidade você tem em harmonizar um ambiente, tanto é que a sua família está aí como prova. Então essa é a base que você traz e que faz a equipe fluir melhor. Todos estamos passando por momentos desafiadores, não tenha dúvida disso, assim, todos os empresários, o Brasil ele é desafiador a todo instante, mas assim, com essa base espiritual, com essa base de família, com essa base mais voltada para dentro, né? É o que consegue ter a saúde mental e fazer ela acontecer. Hoje eu posso dizer que eu estou em paz. Não é? E é muito incrível. Legal isso, porque assim, a gente pensa, né, no seu caso lá, 40 minutos, né, de oração, de conversas assim, né, da pessoa se integrar com ela mesma, com essa força maior, só que dali ela leva para casa dela. Né? Aquela força, aquela energia, aquela vibração. Então, hoje está falando, né, fala-se muito desse movimento sistêmico, né, da gente entender que eu não estou, que eu estou ligada, conectada com você, a gente tem, né, do modo geral, essa coisa do humano mesmo, né, da gente ver a necessidade do outro, porque ele está lá fora, ele não existe, se eu estou aqui no meu quentinho, mas e o outro? Então, é muito legal, esse movimento é necessário. Nós estamos vivendo realmente, né, essa necessidade das pessoas se sentirem mais humanas, sabe? Acolhidas. Que legal, que coisa maravilhosa que você faz na sua empresa. E eu espero, olha, que, né, quem estiver nos assistindo, repasse isso, faça isso, porque é uma mensagem maravilhosa que você está deixando aqui, sabe? Fazer o bem é incrível. E essa coisa da oração, sabe? Essa coisa mesmo, né? Dessa integração. É maravilhoso, Zanira. Que bom. E eu falo que a gente tem que cuidar do todo, né, Isa? Isso. Eu falo assim, Deus deu pra gente um corpo perfeito, né? Isso. E ele, o que ele ordena pra gente? Ele te deu um corpo que é perfeito, então cuide do seu corpo, né? Cuide da sua saúde. Então eu falo que a gente cuidar da alimentação, cuidar da parte física, ela não é uma questão só de estética, vaidade, né? Não é só uma questão estética. É uma questão de estar harmônica, né? O que adianta você não dar exemplo, né? Eu, por exemplo, que o Ari, que nós estamos à frente da empresa, nós temos que dar exemplo, né? Nós temos que dar exemplo de retidão, nós temos que dar exemplo de boa família, nós temos que dar exemplo que nós estamos bem casados, né? Sim. Que a gente curte os filhos, que curte os netos. Então, eu acho que esse exemplo, ele tem que servir, né? Tem que servir para os nossos filhos, né? Tem que servir para as pessoas que estão à nossa volta. E a rotina da gente não é fácil, né, Isa? Sim. A gente que é dona de casa, não é fácil, porque a gente olha tudo, né, Marcos? Eu imagino. Não pode faltar nada em casa, né? Não, são várias funções, são multifunções, né? São multifunções. Eu falo que a gente no dia a dia, a gente como é que a gente fala? São vários papéis, sim, né? São muitos papéis. São muitos papéis, muitos personagens. Fala, troca de chapéu, né? Troca de chapéu, toda hora. Muitos personagens. E eu fico pensando assim, ó, porque dentro de uma empresa familiar, que isso vai acontecendo, né? Você tem o seu irmão lá, tem agora a sua filha, seu filho também, você falou que estão lá. Isso ainda é um pouco mais sensível e o exemplo ele tem que vir a
todo momento e todo instante. Realmente, a todo momento você tá junto, né? Então, você tem que ser... É porque essa coisa, quando fala que é familiar, né? Tem assim, quantas empresas familiares não conseguem, né? Ir avante, exatamente por causa disso. Porque tem um formato, né? Uma persona, eu mãe, você mãe, e tem uma persona empresária, né? Se você, lá dentro da sua empresa, você é empresária, mas você convive com os filhos ali, então tem exatamente as funções, né? E a gente equilibrar isso, né? Às vezes dá trabalho, né? Desafiador, é desafiador, porque a gente sabe. Mas às vezes eu vejo assim lá, ouço pelos corredores que eles têm um pouquinho de medo de mim, né? Então, quando... Eu não sei. Mas é um sentimento de mãe, assim, né? Porque fala assim, a mãe. Então, quando eu falo assim, fulano, dá uma chegadinha aqui na minha sala, aí pra eu não assustar muito, eu falo assim, eu preciso trocar uma ideia com você. Dá pra você vir aqui. Aí a pessoa chega mais calma, né? Eu acho que a gente vai formulando, assim, né? Dá uma chegadinha aqui, a pessoa fala, nossa e senhora, agora? O que será? Mas essa coisa, né, de estar à frente, ou mesmo, né, numa direção assim, Zanira, é muita responsabilidade. Imagina quantas famílias que tem lá, que vocês, né, que acolhem como colaborador, que com aquele salário, com aquela renda, eles vão cuidar da família deles. Então, imagina se a sua empresa vai mal. Então, a gente precisa ter, sabe, esse olhar, é sistêmico mesmo, essa coisa de entender que se eu falho, como, né, se a gente como empresário, ou como fazer, na profissão da gente, a gente não faz bem aquilo, a gente não vai afetar só a gente vai afetar uma turma, a gente vai afetar filhos de outras pessoas. Então, tem que ter mesmo esse peso, não é pelo fato de ser mulher ou homem, alguém na empresa tem que ter esse peso. Sabe, assim, aquele de falar assim, né, tudo o que estiver acontecendo, eu sou responsável, você é responsável, ele como empresário é responsável, né? Então, a gente entender ali que aquele núcleo de pessoas fortes, ele precisa realmente ser forte, né? E essa impressão mesmo que passa, né? As mulheres, tem mulheres que são, né, como você aí, então... É isso, faz parte, e nós somos multitarefas mesmo, né, Isa? Não tem como, né? A mulher é multitarefa, não tem. Imagina quando a gente tá com neto, tanto que é bom, né? Nossa, eu com meus netos. É linda. É uma delícia, então. É a hora, o momento da são volta. fases, né? São fases. E talvez aqui, Zanira, assim, pra gente já ir mais... Quase encerrando, você tá vendo? Mas passa tão rápido, não passa? Passa muito rápido. Não dá muito tempo. Zanira, eu queria saber, assim, o que você entende que seria o sucesso para você? Eu acho que talvez esse seria a minha pergunta, né? E qual que é uma dica que você poderia deixar para as pessoas para talvez chegar nesse sucesso, se você pudesse dar para você mesmo essa dica há muito tempo atrás? Difícil? Não, ontem eu li uma passagem, né, na nossa oração interessante que um rei, ele estava muito doente, e ele teve uma moratória de vida de 15 anos. Mas que Deus falou para ele, olha, você vai ter essa moratória para arrumar a sua casa. Então, eu acho que a gente tem que estar alerta em arrumar a nossa casa interior, né? O que é a minha casa interior? O que eu sou? O que eu quero? O que eu desejo, né? Eu acho que a mentalização, o desejo, onde você quer chegar, ele é muito forte na vida da gente. Eu acho que isso, a partir do momento que você marca um rumo, que você define um rumo, né, você consegue atingir. Mas isso tem que estar dentro de você, isso tem que estar... E você tem que acreditar naquilo, né? Você não pode falar aquilo da boca para fora. Você tem que acreditar, ir atrás e correr atrás dos seus sonhos, né? Então, o que eu diria é o seguinte, o sucesso, o que será o sucesso? Né? Às vezes o sucesso para mim, ele pode ser diferente para você, né? O sucesso para o outro, às vezes o sucesso para um, ele quer o poder. É isso. Né? Será que para mim o sucesso seria o poder? Não sei, né? De repente, quem sabe. Mas é a pessoa entender o que ela é e o que ela pode fazer, o que ela quer fazer. Porque eu acho que
poder, todo mundo pode realizar alguma coisa. Basta ela querer, entendeu? Então, o sucesso, ele está dentro de cada um, né? E, às vezes, a gente deixa determinadas coisas que são grandiosas para a gente fazer pequenas coisas, mas para a gente focar no grandioso. O que é o grandioso, né? Então, vamos buscar. E eu estou buscando esse ponto de interrogação. Para mim, o que eu posso fazer melhor, o que eu quero melhor. Eu acho que é uma busca constante, viu, Marcos? Incrível, eu acho que é esse questionamento, né? A gente não parar de questionar nunca. Nunca parar de questionar. E ter a vontade e o desejo para fazer alguma coisa. Para o desejo para fazer alguma coisa. Seja o que for, né? Seja o que for, né? Seja o que for, arrume a sua casa, faça bem feito, né? Desperte o brilho no olho. Desperte o brilho no olho, esse brilho no olho, né? Exatamente. Né? Não arraste o chinelo, né, Isa? Pense firme. Porque tem gente que arrasta o chinelo. É verdade. É verdade, Zanira. E assim, Olha a gente sabe, é incrível isso daqui. É incrível essa. E que prazer mesmo, Zanira, a gente vê assim o quanto que foi bacana a sua jornada, sabe, assim, vindo de uma pessoa também muito especial e querida, que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu o conheço através de você e eu conheço os também pais, através, né, a mãe, das pessoas que falam sobre assim, o quanto o seu pai era realmente uma pessoa querida, quanto ele foi importante, e eu tenho certeza que assim, que você passa isso para os seus filhos e, enfim, e para os netos, e para os netos já. E uma gratidão muito grande você ter vindo aqui e compartilhado um pouco dessa trajetória linda aí. Obrigada. Beijo, foi muito legal. Muito bom. Foi muito bacana. Muito legal a gente compartilhar um pouco, né? Do que a gente faz, do que a gente do que a gente gosta. Porque às vezes não dá tempo, né, Zanina, no dia a dia. Então, sentar uma horinha e relembrar, e falar, e conversar, eu acho que é isso. A gente, nessas conversas A3, a gente traz histórias lindas, né? E são histórias de heróis mesmo, assim, porque a gente tem que saber olhar para o lado e reconhecer o herói que o meu vizinho ao invés da gente ficar reconhecendo só pessoas que estão muito longe. Não, vê quem está do seu lado. É ali que está a sua história. Então, parabéns. E muitas vezes, às vezes, a gente acha que a grama do outro é mais verde, né? E às vezes a grama da gente, ela está muito melhor, né? Ela está muito mais sedimentada, ela está muito mais forte, muito melhor, né? Então, eu acho que o ser humano, ele tem que evoluir bastante, né? Talvez a gente ressignificar esse olhar para o próximo. Né? Ressignificar esse olhar para você valorizar e encontrar a virtude no do lado. No do lado. É isso. Então vamos pedir para a turma. Eu só posso agradecer vocês. Foi maravilhoso estar aqui e agradecer demais o convite. Foi incrível. Então, a gente quer pedir para a turma se inscrever no nosso canal. Como é que pede aí? Para a turma inscrever no canal. Curtir, comentar. Vem para ver essas histórias incríveis lá. Você vai ver assim, vai ter em primeira mão se você ativar a notificação, não é isso? Estamos lá no então YouTube. Vamos lá vamos compartilhar aí com essas histórias lindas. Zanira, muito obrigada, viu? Beijo para vocês. Até breve, até por aí, até sempre. Muito carinho para vocês.